A graça e a paz, nosso Senhor Jesus, amém? Que bom, né, amados? Podemos retornar aqui à casa do Senhor, temos os cultos presenciais. Deus tem nos abençoado, tem nos dado vitória. Em meio a tantas lutas, nós estamos aqui como vencedores, amém? A palavra de Deus que eu quero trazer essa noite está lá em Lucas, capítulo 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Será uma introdução à Santa Ceia, amém? Hoje é dia de Santa Ceia. É dia desse banquete espiritual em nossas vidas. Lucas 22, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, o havendo dado graças, disse: Tomai-o, e partiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, e dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Curvem suas cabeças. Pai eterno, Deus amado e glorioso, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Pai, reunidos nesse lugar. Esse lugar em que o Senhor escolheu para juntos aqui podermos cultuar o teu santo e poderoso nome. Um lugar consagrado a ti, meu Deus, e nós aqui queremos te adorar, queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, que todo mal, que tudo aquilo que venha querer atrapalhar, bata agora em retirada, em nome de Jesus. Que somente o teu Santo Espírito venha agir aqui entre nós, que o Senhor venha nos fortalecer, nos consolar nessa noite, nos edificar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa leitura começou dizendo que chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que se importava sacrificar a Páscoa. A festa dos pães asmos era uma festa que durava 7 dias em Jerusalém, em Israel, e até hoje eles comemoram essa festa. Iniciava-se no dia seguinte ao sacrifício do Cordeiro Pascal. O Cordeiro era sacrificado no 14º dia do primeiro mês, e o 15º dia começava-se as festas dos pães asmos, que duravam 7 dias. Tanto o primeiro dia quanto o último dia da festa dos pães asmos eram considerados sábados cerimoniais, sábados solenes. Não importava o dia da semana que caísse,
O primeiro dia dos pães asmos era o dia que eles não faziam obra nenhuma. E durante esses 7 dias, eles sacrificavam ofertas queimadas ao Senhor, e eles não podiam comer nenhum tipo de pão levedado, apenas pães sem fermentos, pães asmos. Obrigado. Mas no dia anterior a essa festa, era o 14º dia, o dia em que o cordeiro deveria ser sacrificado. O 14º dia era a Páscoa do Senhor. E para a gente entender o contexto, a sequência aqui dos fatos, a gente deve lembrar que para os judeus, a virada do dia é às 18 horas, e não à meia-noite, como é para nós aqui. Lá, às 18 horas, é a virada do dia, né? Às 18 horas inicia-se já o outro dia. E quando Jesus pede para Pedro e João ir à frente preparar a Páscoa, ali era o 13º dia. Ali ele fez esse pedido, ainda era dia, porque às 18 horas já seria o 14º dia, o dia que o cordeiro ia ser sacrificado. E o cordeiro era sacrificado à tarde. Então Jesus, ele se apressa um pouco para comemorar logo a Páscoa, porque era ele que era o cordeiro, era ele que ia ser sacrificado naquele dia. Então ele teria que comemorar a Páscoa à noite, né? Logo na virada daquele dia, ele se apressou para comemorar logo com seus discípulos a Páscoa. E então, amados, Pedro e João seguiram ali todas as instruções de Jesus, encontraram aquele homem com um cântaro de água e foram lá. Onde é o que o mestre vai comemorar a Páscoa, né? E ali aquele homem mostra ali um cenáculo, um grande cenáculo para os discípulos, e ali eles preparam a Páscoa, né? Preparam ali aquela cerimônia. E o que os judeus comiam na Páscoa? Aí a gente volta lá em Êxodo no capítulo 11, no capítulo 12, a partir do versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome para si cada um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Amados, o 10º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês, eles deveriam separar o cordeiro que iria ser sacrificado, para no 14º dia eles sacrificarem aquele cordeiro. E interessante que no 10º dia daquele mês, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado como rei, naquele burrinho, que as pessoas iam jogando ali os ramos, e ele ia passando naquele burrinho sendo aclamado como rei, como se ele estivesse sendo separado para o sacrifício no 14º dia. E ele continua dizendo aqui: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargosas a comerão. Então, eles tinham que comer o cordeiro assado, com os pães asmos e ervas amargas. Por que ervas amargas? Era para que eles lembrassem perpetuamente que um dia eles foram escravos lá no Egito. As ervas amargas simbolizavam a escravidão. O dia que eles passaram, aqueles 430 anos que eles passaram como escravos. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo, assim pois o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, os discípulos foram e prepararam a Páscoa.
E no virar daquele dia, já depois das 18 horas, já era o 14º dia. E Jesus se reúne ali com os seus discípulos. E interessante que ele declara aqui, no versículo 14: é chegada a hora. Ele pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E ele disse-lhes: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Era o dia em que Jesus seria sacrificado. E ele sabia, ele tinha consciência disso, que era aquele dia, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E ele diz assim: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E é o mesmo sentimento que nós temos aqui essa noite. O quanto nós desejamos comer nessa noite essa Páscoa, essa Santa Ceia do Senhor. Amém? O quanto nós esperamos podermos estarmos juntos aqui mais uma vez, e juntos aqui participarmos da mesa do Senhor Jesus. E em Mateus, ele diz assim: enquanto comiam, eles estavam comendo a Páscoa, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Ali Jesus houve ali uma pausa naquela refeição. Jesus pediu atenção, pegou o pão, e Jesus ali partiu aquele pão, e Jesus disse, deu aos seus discípulos aquele pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O Senhor Jesus aqui, amados, ele estava aqui instituindo uma nova Páscoa, porque até aquele momento a Páscoa era um animal inocente, até aquele momento era um cordeirinho de 1 ano, sem mácula, que era sacrificado como o cordeiro pascal. Mas naquele momento, a partir daquele dia em diante, aquele cordeiro seria substituído pelo Senhor Jesus. Amém? Então naquele momento ele pega o pão, ele parte aquele pão, dá aos seus discípulos: olha, esse aqui é o meu corpo, que será entregue por vós. Ainda nesse dia, o meu corpo será entregue por cada um de vós. E, queridos, então, já não seria mais um animal, e sim o próprio Jesus, que se entregaria para morrer naquela cruz como um cordeiro imaculado e puro, em sacrifício puro, perfeito e eterno. Um único sacrifício. Esse único sacrifício não requer mais que nenhum de nós precisamos sacrificar nenhum animal para podermos nos aproximar ao Senhor Jesus, porque Ele próprio é o Cordeiro de Deus. Quando ele estava chegando para ser batizado por João, quando ele avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O próprio João testificou que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, queridos, já não é mais o sangue de um animal inocente, já não é mais o sangue de um bezerro, de um carneiro, mas sim o próprio sangue de Jesus Cristo, que foi derramado uma única vez na cruz do Calvário, e dessa única vez nós tivemos uma eterna redenção. Aleluia. Não precisamos mais sacrificar animal nenhum. Na Páscoa nós não precisamos mais matar um cordeiro e assar aquele cordeiro. Para Jesus, ele fez. Agora nós temos esse sacrifício, o sacrifício perfeito e eterno, que ele fez uma única vez. Jesus se sacrificou por nós, amados. Amém? Em Hebreus capítulo 9, no versículo 11, ele diz assim: mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia. O único sacrifício perfeito, o único sacrifício eterno que Jesus fez por nós, e Ele nos fez uma eterna redenção. Aleluia. Então, queridos, após eles comerem aquela Páscoa, Jesus tomou aquele pão e o partiu, simbolizando ali o seu corpo, que seria maltratado, que seria ferido,
moído naquela cruz, entregue por cada um de nós. Em Isaías ele vislumbrou, ele teve essa visão cerca de 700 anos antes desse acontecimento aqui. Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Por conta das suas pisaduras, por conta daqueles ferimentos que Jesus teve naquela cruz, por conta do sangue derramado, nós fomos sarados. Os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Depois ele tomou o cálice, ele tomou o vinho e deu graças, e aqui ele disse: depois de ceiar, ele tomou o cálice, ele diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O símbolo do Novo Testamento seria o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. Porque, amados, a antiga aliança, ela foi firmada também com sangue, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão. E lá em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 7, quando Moisés estava ali firmando a antiga aliança com o povo de Israel, ele diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Aleluia! A antiga aliança havia sido firmada através de sangue de bodes e de carneiros, mas essa aliança, ela foi firmada com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O sangue de Jesus. E essa aliança é uma aliança superior à antiga aliança, em qual nós estamos firmados hoje, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, e a Santa Ceia, ela é um memorial para que nós venhamos lembrar desse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, em que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É em memória do nosso Senhor Jesus que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Ela é uma ordenança. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer em sua memória. É uma ordenança. É a cerimônia mais importante que nós temos no cristianismo. Ela é um memorial, para que eu e você nunca venhamos esquecer do tão grande sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E através dela, através dessa Santa Ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte para nos buscar, até o dia que Ele vier arrebatar a sua noiva, a sua igreja imaculada, a sua noiva santa, que esteja preparada para se encontrar com Ele. Aleluia! Então nós temos que tomar a Santa Ceia com entendimento, sabendo exatamente o que ela simboliza, o que ela significa,
para as nossas vidas. Jesus em se entregou por mim e por você. O pão aqui representará o corpo do Senhor Jesus, e o vinho simbolizará o seu sangue derramado na cruz. E quem é que pode participar da Santa Ceia, queridos? Nós recomendamos que apenas os que já são batizados nas águas, aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus, participem da mesa do Senhor. Porque a Bíblia nos fala aqui, queridos, que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então é um zelo do Senhor. Ele diz para que nós venhamos nos examinar a nós mesmos, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Por isso ele nos repreende. Ele diz lá na sua palavra que assim como o pai repreende seu filho, ele nos repreende, ele repreende aquele filho que ele ama. E se nós somos repreendidos é porque nós somos amados por ele. Amém? Eu sempre gosto de ler aqui João capítulo 6. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, porém, disse-lhes: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele estava se referindo à Santa Ceia do Senhor. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse terá parte comigo. Ele diz aqui: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aleluia. E agora, queridos, eu queria nesse momento orar por cada um de vocês aqui nessa noite, aqui nessa tarde. Se porventura você está se sentindo indigno de poder participar da Santa Ceia, o Senhor Jesus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Amém? Então, se você quer pedir perdão do Senhor nessa noite, se porventura você cometeu algo que entristeceu o Senhor e você está se sentindo indigno, esse é o momento de reconciliação. Clame a Ele nessa noite. Clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, para nos limpar. Quando Ele nos limpa, quando Ele nos purifica, nós somos feitos alvos como a neve. As nossas vestes são purificadas, são limpas. E nessa noite você tem esse livre acesso a Ele. Nessa noite você tem essa oportunidade de falar com o nosso Senhor Jesus Cristo, de clamar o sangue dEle, para que Ele venha nos purificar nessa tarde. Oh Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, nós erramos, Senhor, a todos os momentos, Pai. Mas sabemos também que as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Sabemos que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo, Senhor, para nos purificar os pecados e nos limpar de toda injustiça, Pai.
Paizinho querido, eu te apresento agora cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai, que estão agora pedindo perdão, que estão agora pedindo misericórdia de Ti, Pai. Oh meu Deus, que o Teu sangue venha nos lavar nessa noite, venha purificar, Senhor, as nossas vestes, Senhor. A Tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Oh Deus, então nos purifica nessa noite, Pai, nos limpa, Senhor, para que nós venhamos ser achados dignos de participar da Santa Ceia, de participar da Tua mesa nessa noite, em Tua memória, meu Pai. E nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, nessa tarde. Te louvamos e te agradecemos porque já sabemos que o Teu perdão é real. Já podemos sentir nessa noite o Teu perdão. Oh Jesus, muito obrigado, meu Pai. Aleluia, louvado seja o Teu nome.